Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje é o domingo da entrada triunfal de Jesus e por isso nós viemos aqui ao Monte das Oliveiras, pois nós vamos seguir os passos dele, o caminho por onde Jesus passou montado no jumentinho branco, e caminharemos passando pelo Vale de Cedron até chegar no Portão Dourado, que está nos dias de hoje fechado, mas nós teremos um acesso exclusivo ao interior do portão e vocês vão poder ver o local onde aconteceram e onde ainda se cumprirão muitas profecias bíblicas. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Hoje é um dia muito especial, é o dia que relembramos a entrada de Jesus em Jerusalém, que começa a última semana dele aqui na cidade, e por isso temos um vídeo especial hoje e no domingo que vem ao especial de Páscoa. E hoje também anunciaremos o vencedor ou vencedora do nosso sorteio de uma viagem com tudo pago para a caravana Israel com Aline. Mas agora chegou o momento de a gente começar a seguir os passos de Jesus e descobrir muitas coisas maravilhosas. Jesus morava na Galileia e ele vem a Jerusalém especialmente para celebrações de Pessach, a Páscoa judaica, e ele faz uma viagem gigantesca da Galileia passando por Jericó. Ele depois se hospeda em Betânia, que é o outro lado do Monte das Oliveiras. E aí ele começa a subir um monte até chegar em Betfag, onde ele sobe num jumentinho e ele faz toda essa descida que nós vamos fazer juntos agora. Este é o início da baixada. Mas se a gente chegasse aqui há 2000 anos atrás, nos tempos de Jesus, claro, a gente não veria escadarias de pedra, nem nada asfaltado, tudo isso aqui era de terra batida, então vamos imaginar como esse local se parecia. E a gente pode ver que ainda tem muitas árvores de oliveira e elas que dão nome a todo esse monte. Vocês podem ver que o caminho que nós estamos baixando é especial porque aqui não há nenhuma tumba. Dos dois lados há um grande cemitério judaico, um cemitério de 3000 anos. Quer dizer que esse cemitério já existia quando Jesus passa por aqui. Também aqui há pessoas muito importantes sepultadas. Aqui dentro, embaixo dessa casa, se encontra o que se chama o túmulo dos profetas. Entre esses profetas estão sepultados aqui Ageu, Malaquias e Zacarias, o mesmo Zacarias que escreveu as profecias sobre a entrada triunfal. E esse caminho é muito importante que não haja túmulos nele, porque as pessoas precisavam estar puras para entrar no Templo de Jerusalém. E caso Jesus passasse pelo meio das tumbas do cemitério, talvez alguma pessoa pudesse olhar e considerar ele impuro e tentar impedir a entrada dele no templo. Mas nós sabemos que isso não aconteceu. Ao contrário, quando ele desceu esse caminho, multidões e multidões começaram a se juntar aqui para celebrar a chegada de Jesus, cantando salmos. Ana Adonai Oshiana. Ana Adonai Yatzlichana, Baruch Abba Beshem Adonai, Berachnuchem mi Beit Adonai. Salva-nos, agora te pedimos. Ó Senhor te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. E a multidão também gritava Hosana, Hosana, que vem do hebraico Oshiana, que significa salve-nos. E a multidão ia aumentando a cada passo de Jesus. Parte das pessoas já vinham seguindo ele desde a Galileia.
Outros se juntam em Jericó depois que ele cura os cegos e mais ainda depois que Jesus ressuscita a Lázaro em Betânia. E ainda mais pessoas aqui no próprio Monte das Oliveiras. Realmente ele descia com uma grande multidão. E aqui podemos ver parte desse cemitério judaico que falamos. Aqui há túmulos de 3.000 anos e também túmulos mais modernos. Essa zona aqui que nós estamos vendo são justamente os túmulos mais modernos e quanto mais para baixo a gente segue mais antigos os sepulcros. Mas o que nós viemos fazer aqui são os passos de Jesus, quando ele estava montado no jumentinho. E imaginem a cena, ele desce aqui, as multidões cantando e se alegrando com a chegada dele, mas Jesus para todo esse momento alegre e ele se afasta a um local lateral para chorar. E a gente vai agora entrar ali e entender por que Jesus chora num momento tão alegre. Estamos agora no complexo Dominus Flevit, que mantém esse nome porque significa o Senhor chorou. Jesus, ele vem até aqui e chora, porque o que ele vê daqui realmente mexe com ele. E nós vamos agora a essa mesma vista. Isso é uma das coisas que eu acho mais bonitas aqui da Terra Santa. São as nações do mundo se reunindo aqui onde tudo realmente aconteceu. Aqui nós vemos um grupo de filipinos passando e indo visitar a igreja. E eu acho também muito interessante que o sacerdote que cuida desse local nos dias de hoje, ele é originário do Iraque. Cristãos e judeus do mundo todo vêm aqui se conectar, mas como eu prometi a vista para vocês, ela está logo aqui. Jesus, ele chega e tem essa vista impressionante da cidade. Mas o que mais chamava atenção, sem dúvida nenhuma, era o Templo de Jerusalém, que ficava exatamente onde hoje em dia é o Domo da Rocha. Mas o Templo de Jerusalém era bem mais alto do que o Domo hoje em dia. E quando Jesus chega aqui, ele vê a cidade no seu esplendor, no seu auge. Mas ele sabe o que vai acontecer. Aqui ele fala aquela famosa frase: porque virão dias sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Ele prevê aqui a destruição da cidade. Mesmo no momento tão alegre da sua vida, Jesus para e chora, não por ele, mas sim pelas pessoas inocentes de Jerusalém e por todo o sofrimento que elas ainda hão de sofrer. Ele fala isso no ano de 33 e 33 anos depois, no ano de 66, começa a grande rebelião judaica contra os romanos, que vai culminar no ano de 70 com a completa destruição do Templo de Jerusalém. E por isso, a esplanada do templo vai ficar vazia e séculos depois, então, vai ser construído sobre o mesmo local, o Domo da Rocha. Então aqui, Jesus para a sua alegria e chora pelos inocentes da cidade. E eu quero aproveitar esse local para a gente também entender melhor o que é o Portão Dourado. Aqui, do lado oriental da cidade, a muralha de Jerusalém e a muralha externa do templo eram a mesma parede. E nessa parede oriental inteira havia somente uma entrada, o Portão Dourado. E por isso sabemos que é realmente por esse portão que Jesus entrou.
Jesus desce por esse caminho montado em um jumentinho branco, mas vocês já pararam para perguntar por que justamente um jumentinho branco? Há dois motivos. O primeiro são as profecias bíblicas. Zacarias, ele fala que o Messias vai chegar montado num jumentinho, como vemos nessa passagem. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E o segundo motivo é simbólico. O cavalo, nos tempos antigos, ele era um animal considerado um animal de guerra. E o jumentinho, ele simbolizava a paz. Quando Jesus decide aqui vir com a multidão entrar montado no jumentinho, ele mostra a todos que ele é o príncipe da paz. E lembrem dessas palavras, porque elas se conectam com o portão dourado. E esse trajeto também é muito significativo e simbólico, porque por esse mesmo caminho se trazia o Cordeiro Pascal. Quer dizer, uns dias antes da Páscoa, se trazia por aqui o Cordeiro que iria ao templo para ser sacrificado. Chegamos agora na parte mais baixa do Monte das Oliveiras. Esse local também é conhecido como Getsemane, e aqui é onde Jesus vive os seus últimos momentos de liberdade. Ele vai suar sangue e ele vai receber o beijo da traição. Mas agora nós não vamos entrar juntos em Getsemane, que é logo aqui. Vocês podem ver a entrada do local, porque Getsemane faz parte do nosso especial de Páscoa. Na semana que vem, nós vamos agora seguir para o Vale de Cedron. E aqui nós vemos o portão dourado. Infelizmente, o caminho como ele era, ele não existe mais nos dias de hoje. E para a gente chegar no portão, a gente vai fazer um pequeno desvio aqui na lateral, mas a gente vai chegar até ele e depois dentro dele também. E vemos aqui entre o Portão Dourado e o Monte das Oliveiras um lindo vale verde que se chama o Vale de Cedron. Na nossa frente já estão as muralhas da Cidade Velha de Jerusalém. Elas foram construídas pelo sultão do Império Turco-Otomano, o Sultão Sulimão o Magnífico, há mais ou menos 500 anos atrás. As muralhas que ficavam aqui nos tempos de Jesus foram destruídas, mas as muralhas atuais, nesse trecho, passam exatamente no mesmo perímetro das originais. Se a gente entrasse pelo Portão dos Leões, a gente daria direto no bairro muçulmano da Cidade Velha de Jerusalém, mas em vez disso nós dobramos aqui à esquerda e entraremos aqui no Beit el-Maqdis, que vocês já vão entender o que é. Porém, aqui por ser um local muçulmano hoje em dia, a gente vai se vestir com mangas mais largas para respeitar as regras locais. Então, pessoal, agora que eu estou pronta e com a minha mochila, venham comigo. Vejam que nós estamos entrando agora em um grande cemitério muçulmano e a gente daqui um pouquinho vai entender por que esse cemitério foi construído e outra vez esse local tem relação com profecias bíblicas. E na nossa frente aqui caminhando a gente já tem uma vista também maravilhosa do Monte das Oliveiras, de onde nós viemos. Uau! Vejam o que tem aqui. Eu acho que vocês conseguem facilmente identificar o que nós vemos aqui. Isso aqui é um caixão. Os muçulmanos até os dias de hoje são enterrados sem caixão.
Então o corpo é trazido para cá com o caixão aberto. Então imaginem o corpo enrolado em panos, ele é trazido nesse caixão, levado por uma multidão de pessoas, e aí ele é enterrado aqui e o caixão depois é reaproveitado para a próxima pessoa. Isso mostra que esse cemitério continua ativo até os dias de hoje. E aqui a gente já começa a ver a arqueologia bíblica brotando. Vejam o muro atrás de mim. Tem pedras de tamanhos diferentes. As pedras maiores que estão embaixo são as pedras antigas e as pedras menores são pedras que foram colocadas em tempos posteriores. Nós temos provas arqueológicas irrefutáveis que aqui ficava a parede externa do Templo de Jerusalém e que também aqui ficava a famosa Porta Oriental, que vemos ela aqui nos dias de hoje, que a gente conhece também como Portão Dourado. Como vocês podem ver, ele está fechado, ele está lacrado há muito tempo. A pergunta é por que ele foi fechado e também quem o fechou. Esse portão ele foi fechado originalmente no ano de 810 pelos muçulmanos. Com a chegada dos cruzados, que eram cristãos, eles vêm e reabrem o portão no ano de 1102. Mas, pouco tempo depois, os muçulmanos reconquistam a cidade de Jerusalém e o próprio Saladino ele vai lacrar o portão e ele fica mais alguns séculos fechado, até que o sultão Sulimão Magnífico faz uma grande obra de reconstrução das muralhas e dos portões. Ele também vai reconstruir a parte do portão que estava destruída e o mantém aberto, mas por pouco tempo. Depois de pouco tempo ele muda de ideia e decide fechar o portão, mas o que o sultão Sulimão o Magnífico e os líderes muçulmanos que selam esse portão não sabiam é que, fechando ele, eles estariam cumprindo parte de uma profecia bíblica. Mas por que eles realmente fecham esse portão? A gente não pode ter certeza de por quê. A gente não tem como entender e ler o pensamento deles naquela época. Mas há alguns motivos que nós acreditamos por que eles fizeram isso. Primeiro é um motivo estratégico. Esse portão conecta o monte do templo ao exterior da cidade velha de Jerusalém. Então é a entrada mais vulnerável do monte do templo. Mas muitos acreditam que o motivo que eles realmente selaram esse portão foi justamente porque eles conheciam as profecias bíblicas, que falam da entrada do Messias por esse local, falam da entrada e da saída da presença divina, e também um local onde profetas iriam passar. E também por isso foi feita provavelmente a construção desse cemitério, pois, segundo o judaísmo, sacerdotes não podem passar no meio de cemitérios, senão eles ficariam impuros. Então, um sacerdote do povo de Israel não poderia passar aqui e entrar diretamente ao templo, isso impedindo a entrada. E isso me lembra muito a minha infância. Minha família materna, eles são descendentes dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, eles são Cohen, parte da tribo de Levi. E eu lembro que quando eu cresci, o meu avô Jacó nunca, jamais entrava em cemitérios. Então eu cresci ouvindo isso, a minha família não pode entrar em cemitérios justamente por essa proibição bíblica. E como a minha família sabia disso, também os muçulmanos que construíram esse cemitério sabiam que isso aqui seria um empecilho para a entrada de sacerdotes e parte do povo de Israel. E agora eu quero aproveitar que nós estamos aqui na frente do Portão Dourado e ler com vocês as profecias bíblicas que foram cumpridas nesse local, principalmente devido ao fechamento dele. Então me fez voltar para o portão exterior do santuário, que olha para o oriente, o qual estava fechado. E o Senhor me disse: este portão deve permanecer fechado e não deverá ser aberto,
ninguém poderá entrar por ele. Deve permanecer trancado, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. O príncipe, que é o único que poderá entrar e assentar-se dentro para comer o pão na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico de entrada e sairá pelo mesmo caminho. Vejam que Ezequiel escreve essa profecia há 2.600 anos atrás, muito antes do nascimento do Islã, muito antes do Islã chegar aqui. E quando o portão ainda era aberto, ele escreve a profecia falando que no futuro estaria fechado e que um dia ele iria se reabrir. Então, nesse momento, o portão está fechado, mas nós sabemos pelas profecias que ele ainda irá se reabrir no momento certo. Quando entendemos a história e a importância do portão dourado, entendemos ainda melhor o que aconteceu no domingo da entrada triunfal. Jesus não escolhe esse portão à toa. Tem um motivo muito importante porque ele entra por aqui. Tem, claro, uma questão geográfica. Quando vemos a conexão geográfica do Monte das Oliveiras, o Vale do Cedrão, esse é o portão geograficamente mais próximo. Mas a maior parte das pessoas que faziam esse caminho não entravam por aqui. As pessoas faziam um caminho, mas depois desviavam e entravam pelos portões sul, pelos portões de Hulda. Lá era o portão movimentado por onde muita gente entrava. Por aqui, praticamente ninguém usava esse portão. E é interessante que Jesus sim escolhe vir por aqui. E o motivo é, obviamente, o cumprimento das profecias bíblicas que lemos em Ezequiel. Mas também tem mais um motivo. Por esse portão era por onde o sumo sacerdote tirava as cinzas do sacrifício da novilha vermelha. A novilha que era usada para purificar todo o povo. As cinzas eram trazidas por aqui. E também por aqui se tirava o bode expiatório. Uma vez por ano, no Yom Kippur, eram sacrificados 2 animais. Um animal é o que a gente chama de bode expiatório, e o sumo sacerdote pegava ele de dentro do templo, tirava ele por esse portão e levava ele até o deserto. E a morte desse animal é o que expiava os pecados de todo o povo. Então, por esse portão passava a purificação e a expiação dos pecados. E agora a gente vai chegar bem pertinho até o portão, mas claro, a gente não vai cruzar por ele, já que ele está lacrado até o dia da sua reabertura. Estamos agora a poucos metros do portão. Vejam a distância pequena que nós estamos. A gente não pode chegar mais perto porque aqui há sepulcros e a gente, obviamente, por respeito, não sobe neles. E também porque depois ali tem essa grade que impede a gente chegar. Mas nós estamos exatamente ao lado de onde Jesus passa no dia da entrada triunfal, que é justamente esse domingo, hoje. E como nós sabemos que realmente foi esse portão? Porque a Bíblia nos conta isso. A Bíblia conta que ele faz a entrada triunfal e ele sai diretamente no templo, como lemos nessa passagem. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor. Como falamos antes, o portão foi destruído e reconstruído várias vezes ao longo da história, e por isso não tudo que nós vemos aqui é original. Mas nós estamos sim no mesmo nível daquela época. O que acontece é que o piso nos tempos bíblicos ele era bem mais baixo, mas naquela época havia uma grande escadaria que subia até o portão, então a escada subia por aqui e depois aqui por dentro tinha mais uma escadaria que continuava para cima. Isso quer dizer que o portão está sim no mesmo lugar e nós temos aqui em volta, como nós falamos, pedras antigas que são literalmente dos tempos de Jesus, e aqui a gente consegue ver elas ainda melhor.
Então essas pedras viram Jesus cruzando por esse lugar. Deixamos aqui o portão dourado pela parte exterior dele e agora nós vamos juntos conhecer a parte interior, outra vez um local de dificílimo acesso, e nós vamos hoje ter essas imagens exclusivas do portão conhecido como Sha'ar HaRachamim, o portão da misericórdia, o portão dourado. Ele tem tantos nomes, Sha'ar Shushan, mas tem um nome que ele não tem. Eu seguidamente vejo gente chamando esse portão de a Porta Formosa, mas ele não é o mesmo portão. A Porta Formosa, onde o livro de Atos 3 nos conta que houve um grande milagre de cura, era um portão interior do templo, conhecido também como Portão de Nicanor. E o nome também faz muito sentido, a Porta Formosa, porque ele era o mais bonito, o mais bem trabalhado de todos os portões da Cidade Velha. Eram portas lindas de bronze, trazidas desde Alexandria, no Egito. Então, pessoal, vamos deixar bem claro aqui, o portão dourado é importantíssimo, mas ele não é o portão da Porta Formosa. Para ter acesso ao interior do portão dourado, a gente precisa primeiro subir no monte do templo. Então a gente vai dar agora a volta em todo o monte para poder subir nele. Então venham comigo que está chegando a hora. Uau! Olhem o que nós vemos aqui. Cada vez que eu chego nesse local, eu realmente fico sem fôlego. Além da importância histórica e bíblica desse local, a beleza do Domo da Rocha hoje em dia, que são mais de 80 quilos de ouro, é realmente impressionante, mas vamos chegar e ver isso bem de pertinho. Aqui a gente já vê a entrada do edifício. Nós não podemos entrar, mas a gente pode admirar a beleza dele e lembrar o que tinha aqui há 2000 anos atrás. Vejam que ao lado do Domo da Rocha tem uma outra cúpula pequena, uma cúpula cinza. Ela se chama Kippat HaShalshelet e ela marca o centro geográfico do Monte do Templo, exatamente o meio dessa plataforma gigantesca. Mas nós sabemos que o Santo dos Santos, ele não ficava no centro, e sim ele ficava mais próximo da parede ocidental, que hoje em dia a gente conhece como o Muro das Lamentações. E por isso, das 4 paredes, 3 delas continuam acessíveis até os dias de hoje, mas a gente usa especialmente a parede ocidental, o Muro das Lamentações, para orar, porque esse é o muro mais próximo do Santo dos Santos. Ao fundo nós já vemos o Monte das Oliveiras, onde nós começamos o caminho do dia de hoje, e a gente consegue ver exatamente o caminho da entrada triunfal, o caminho que nós fizemos. E Jesus desce esse caminho cercado de pessoas, de ramos, aquele grande momento bíblico, e quando Jesus entra, cruza pelo portão dourado, ele se depara exatamente nesse local. Mas como nós sabemos, ele não vê o Domo Dourado, e sim ele vê todo o esplendor do Templo de Jerusalém. E agora a gente viu exatamente o caminho que Jesus fez.
da entrada triunfal ao templo e bem exatamente no meio está o portão dourado. Hoje em dia há aqui muitas árvores e por isso elas tapam um pouco a nossa visão. Mas nos tempos bíblicos não havia nenhuma árvore aqui sobre o monte do templo, somente o templo em si e os edifícios na ponta. E aqui, esse portão que nós vemos é o famoso portão dourado, o portão da misericórdia. A gente também está falando um pouco mais baixo agora, porque está tendo orações dentro do portão dourado. E daqui um segundinho, quando eles terminarem, a gente vai ter um acesso exclusivo. Vocês vão ter imagens únicas de como o portão dourado se parece por dentro e as provas arqueológicas desse local desde a época do primeiro templo de Jerusalém. A cidade velha de Jerusalém tem 8 portões, 7 deles estão abertos e a gente usa no nosso dia a dia, que são o portão dos leões, o portão de Damasco, o portão novo, o portão de Jafa, o portão de Sião e o portão do lixo. E o 8º portão é o portão dourado e ele é o único entre todos que está lacrado. Quando a gente fala do portão dourado, a gente não fala de simplesmente um arco por onde as pessoas entravam na cidade. Ele era um complexo enorme com um grande salão interno. E nele é justamente onde nós estamos entrando agora. Vejam que imponentes essas colunas que estão na nossa frente, vejam a altura delas. Se acredita que o portão foi originalmente construído pelo rei Salomão e a gente pode ver no fundo essas 2 colunas que não se encaixam muito bem no resto da construção. Justamente se acredita que essas são as partes originais da época do primeiro templo. E o resto é uma mistura de vários períodos históricos. E vejam onde nós estamos exatamente, nós vemos os 2 arcos desenhados na nossa frente, a gente estava vendo eles pelo lado de fora e justamente essas são as pedras que lacraram, fecharam e não permitem que ninguém entre à cidade e ao templo por esse portão nos dias de hoje. E há mais um lugar muito importante que eu quero mostrar para vocês e ele fica naquela direção e também está ligado à presença de Jesus nesse local. Eu acabei de ver uma coisa que me dói um pouco o coração. A gente está vendo todas essas pedras modernas das obras que os muçulmanos fizeram aqui nos últimos anos, mas a gente consegue ver ali uma coluna de mármore, provavelmente da época do segundo templo de Jerusalém. Isso aqui é um pedaço de arqueologia inimaginável, valiosíssimo, e aqui, pelas autoridades locais atuais, eles tratam isso aqui de qualquer maneira e realmente é muito complicado ver aqui o descaso que há muitas vezes com a arqueologia, mas a arqueologia, pessoal, não mente. Por mais que muitas vezes tentem apagar a história desse local, a história está literalmente escrita aqui em pedra para não deixar ninguém esquecer. Vemos aqui o encontro da parede sul com a parede oriental e a ponta onde elas se juntam se chama o pináculo. E o pináculo é importante porque Jesus foi trazido aqui pelo tentador, pelo próprio Satã, e aqui foi feita uma das 3 tentações de Jesus, como podemos ouvir nessa passagem.
Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus disse-lhe: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. E agora saímos do monte do templo. E o último local que nós vamos conhecer no dia de hoje é aqui, o Parque Arqueológico Davidson, onde se encontram as escadarias originais do Templo de Jerusalém. Quando a maior parte do povo subia ao templo, eles não subiam pelo portão especial como Jesus subiu, eles vinham aqui por essas escadarias e subiam aos portões de Hulda. Então agora nós também vamos seguir os passos dos peregrinos para falar com vocês quem é o vencedor ou vencedora do nosso sorteio e vai vir peregrinar aqui com a gente. Aqui ao nosso lado nós vemos esses 3 arcos. Eles são chamados os portões de Hulda e eles levam esse nome porque se acredita que a profetisa Hulda foi sepultada logo aqui ao lado. E por aqui os peregrinos subiam ao Templo de Jerusalém nos tempos bíblicos. E essas peregrinações seguem acontecendo até os dias de hoje. Nós temos muito orgulho das caravanas Israel com Aline, que pessoas do Brasil e do mundo todo se juntam a nós para conhecer a fundo a Bíblia e a Terra Santa. E para celebrar os 2 milhões de inscritos aqui do canal, nada melhor que sortear uma viagem para Israel. Então nós sorteamos a viagem e agora a gente vai anunciar para vocês o vencedor. A vencedora do sorteio é a Lucicleide Ferreira de Souza. Parabéns! Nós nos veremos então na caravana de novembro. E se pessoal, vocês querem saber mais sobre as nossas caravanas, entre no nosso site www.israelcomaline.com.br e fiquem ligados no canal, porque quando nós chegarmos a 3 milhões de inscritos, nós faremos mais um sorteio. Espero que vocês tenham gostado de conhecer todas essas maravilhas no dia de hoje e eu convido vocês a assistirem no próximo domingo o nosso especial de Páscoa. Uma feliz Páscoa a todos, um grande beijo de Jerusalém.